Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Renata Essência. Eu sou a Renata Ribeiro. É um prazer enorme estar aqui com vocês em mais um vídeo. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, convite para você para se inscrever no canal, deixar o like. Depois tu volta aqui e me conta como foi a tua experiência com este vídeo, pois isso nos ajuda bastante aqui no crescimento do nosso canal e no nosso engajamento. O conteúdo do nosso vídeo de hoje é focado exclusivamente em acalmar nossa mente ativa para alcançar a tranquilidade necessária para adormecer. Relaxe com essas histórias e conto, especialmente criada para ajudar você a dormir rápido e profundamente. Através desse método, você encontrará paz e liberar o estresse, permitindo que a sua mente se desliga e proporcionando um sono mais restaurador e mais prazeroso durante toda a noite. Convidamos você a esticar o corpo, fechar os olhos e entregar completamente, sem nenhuma expectativa, além de alcançar um estado de profundo relaxamento. Em uma pequena aldeia costeira, onde as ondas sussurravam segredos ao vento e as gaivotas voavam em formações majestosas, vivia um jovem chamado Dido. A aldeia era um refúgio pacífico, conhecido por sua tranquilidade e cordialidade de seus habitantes. Dido, que acreditava ser um jovem comum, trabalhava como pescador e seguia a profissão do seu pai adotivo, um homem bondoso que encontrou quando era apenas um bebê abandonado na praia. Desde então, Dido cresceu entre redes de pescas e histórias de marinheiros, sem conhecer a sua verdadeira origem. Todas as manhãs, ele se levantava do amanhecer e preparava-se para buscar sua barca, com mãos habilidosas, arrumando as redes e seguia para o porto com segurança de uma boa pesca. Sua vida era simples e tranquila. Ele apreciava a paz que o mar lhe trazia. Certa manhã, enquanto remava em direção ao coração do oceano, Dido notou algo incomum no horizonte. Um brilho dourado que iluminava as águas, como se o sol estivesse afundando no mar. Intrigado, Dido remou em direção ao brilho, sentindo uma atração irresistível. Ao chegar no local, ele encontrou um antigo baú de madeira, meio enterrado na areia, adornado um intrigado com os desenhos de conchas e ondas. Embora parecesse estar ali há séculos, o baú não apresentava sinais de deterioração. Movido por uma curiosidade incompreensível, Dido abriu o baú e, ao tocar a tampa, uma sensação elétrica percorreu em suas mãos, empurrando-o para trás. Lentamente, o baú se abriu, revelando um tridente dourado que brilhava com uma intensidade que iluminava o mar ao redor. Enquanto Dido observava o tridente, as ondas se acalmaram e a água tornou-se cristalina, refletindo o céu como um espelho perfeito. Uma figura majestosa surgiu na água, com uma presença que combinava o poder do oceano com a sabedoria incomparável. Era um deus, o deus do mar. Embora Dido não o reconhecesse, esse tridente não chegou acaso por acaso. Disse a figura com uma voz que ressoava como um rugido das ondas. Você é Dido, filho de Poseidon. O mar o chamou.
Paralisado pela surpresa e pelo medo, Dido não compreendia o que ouvia. Sempre acreditara ser um humano comum. E como poderia ser filho de um deus? Mas o olhar para o tridente, algo dentro dele despertou. Um poder que parecia ressoar com uma força própria do oceano. O ser do mar lhe deu um último conselho antes de desaparecer nas profundezas. Sua verdadeira aventura está para começar. O mar o escolheu e você deve descobrir o propósito da sua herança. Confie em si mesmo e no que o mar lhe ensinará. Com o tridente em mão, Dito sentiu-se sobrecarregado. O peso do tridente não era apenas físico, mas carregava responsabilidades de uma herança que ele ainda não compreendia. Enquanto o sol surgia no horizonte, Dito voltou à costa com o tridente, questionando o significado de tudo aquilo e quais desafios os aguardavam. Com o oceano parecendo responder os seus pensamentos e as ondas seguiam seus movimentos, criando padrões suaves e elegantes, Dido experimentou diferentes gestos e concentrações, percebendo que poderia acalmar o mar com um simples movimento ou intensificar sua fúria, uma força imponente. Era como se ele estivesse em uma conversa constante com o oceano, entendendo as suas necessidades e respondendo aos seus desejos. Enquanto a noite avançava, Dido sentiu uma presença familiar se aproximando. Era a majestosa figura do deus do mar, que aparecera durante a tempestade, mas desta vez não trazia manifestação assustadora, e sim uma presença acolhedora. Dido disse à figura com voz que ecoava como as ondas: Você começou a entender a essência do poder. O tridente não é apenas uma ferramenta, é uma expansão de você. Sua conexão com o mar é profunda e verdadeira. Ainda admirado por suas descobertas, Dido respondeu humildemente: Eu não compreendo totalmente o que está acontecendo. Como posso aprender a usar esses poderes com responsabilidade? O deus do mar sorriu, irradiando uma serenidade tranquila. O mar é imprevisível e poderoso, mas também é generoso. Você deve aprender a ouvir a voz e respeitar o equilíbrio. Sua tarefa é proteger e guiar, não dominar. Cada ação traz consequências e com cada poder vem uma grande responsabilidade. Com essas palavras, o deus do mar desapareceu na névoa da noite, deixando Dido com uma nova compreensão em seu papel. O tridente agora não parecia um objeto comum. Era uma manifestação de sua herança e de sua conexão com o oceano. Naquela noite, Dido dormiu com um renovado senso de seu propósito. Ele sabia que o seu caminho seria cheio de desafios e responsabilidades, mas também compreendia que tinha o poder de fazer a diferença. No dia seguinte, ele acordou determinado a usar suas habilidades para proteger e servir a sua aldeia do mar. O autoconhecimento de seu poder era apenas o primeiro passo em uma jornada maior. Dido estava pronto para enfrentar as provações que viriam, sabendo que a sua conexão com o oceano lhe concedia uma força e sabedorias
únicas. A vida na aldeia voltou ao normal após a tempestade, mas Gido não conseguia parar de pensar nas palavras do Deus Mar. Sua compreensão de seu poder estava crescendo, assim como o seu senso de responsabilidade. Ele sabia que o equilíbrio do oceano não poderia ser mantido apenas com gestos simples, mas com ações que refletissem em um profundo respeito pelo mundo marinho. Um dia, enquanto estava na praia, Dido ouviu rumores inquietantes entre os pescadores. Criaturas marinhas estranhas e perturbadoras haviam sido vistas perto da costa. Alguns falavam de tentáculos gigantes emergindo nas águas, outros de gritos indescritíveis vindos das profundezas do oceano. A inquietação era palpável e Dido sabia que precisava investigar. Armado com tridente dourado, ele entrou no mar, seguindo os sinais de perturbação que sentia desde a margem. À medida que avançava, o ambiente se tornava cada vez mais sombrio e ameaçador. O sol desaparecia e as sombras do abismo se alongavam, criando uma paisagem surreal. De repente, Dido encontrou uma caverna submarina que emanava uma energia escura e perturbadora. Ele aproximou-se da entrada da caverna, sentindo o tridente vibrar em suas mãos. Cada passo adiante tornava a água mais fria, mais densa. No interior da caverna, ele encontrou uma câmara subterrânea, iluminada por um brilho sombrio. No centro da câmara, repousava um tridente antigo e sinistro sobre o pedestal. Uma voz ecoou pela câmara como se viesse do próprio abismo. Quem ousa perturbar o reino das sombras? Uma figura emergiu da escuridão. Uma entidade que era uma mistura de monstro marinho e aspecto, com escamas escuras e tentáculos que se movia com uma graça ameaçadora. Era uma criatura ancestral, presa no abismo. Por eras, acumulando o poder da escuridão. Maldito, filho de Poseidon, declarou ele com firmeza, erguendo o tridente em um gesto desafiador. E estou aqui para restaurar o equilíbrio e proteger o oceano de qualquer ameaça. A criatura riu, com uma risada que ecoava às profundezas do oceano. Seus olhos brilhavam com malícia antiga. Poseidon tem muitos filhos, mas poucos têm coragem de enfrentar as forças que ele próprio temeu. Este tridente aí é meu por direito, e você não está na altura de reclamá-lo. Iniciou-se uma batalha entre Dido e a criatura, um combate desafiador, tanto sua habilidade quanto a sua determinação. Guiado pelo tridente e por uma crescente compreensão de poder, Dido lutou com determinação, canalizando as forças do oceano para criar ondas que atingissem a criatura, dissipando a sua escuridão. Embora a luta fosse feroz, Dido começou a sentir uma conexão mais profunda com o mar, percebendo que o seu verdadeiro poder residia não apenas na força bruta, mas no equilíbrio e na harmonia. No clímax da batalha, Dido canalizou uma poderosa corrente de água, envolvendo a criatura em redemoinho e de luz e a energia incapaz de suportar a intensidade da força. A criatura desintegrou-se na escuridão, deixando apenas um eco distante de sua risada. Com o inimigo derrotado, a caverna começou a desmoronar. Dido nadou rapidamente para a saída e, ao emergir, encontrou o céu claro, o oceano calmo novamente. Sentiu-se exausto, mas vitorioso.
Ele retornou à aldeia, onde foi recebido como um herói. Os aldeões não estavam gratos e aliviados, embora Dido não compartilhasse todos os detalhes do confronto. Sua bravura e determinação eram evidentes. Naquela noite, enquanto observava o oceano, Dido refletiu sobre o que havia aprendido. Ele sabia que o seu poder era vasto e profundo, mas também compreendeu que a sua responsabilidade era ainda maior. A batalha no abismo o ensinara que o seu papel não era apenas de protetor, mas também de guardião do equilíbrio entre a luz e a escuridão. Seu caminho estava apenas começando, e ele estava pronto para enfrentar os desafios que no futuro lhe reservava. Com uma nova compreensão de seu poder e propósito, Dido se preparou-se para continuar a jornada, sabendo que cada vitória traria uma lição e responsabilidades. A vida na aldeia seguiu em paz após o confronto no abismo, mas Dido sentia que o seu destino era maior que apenas proteger a costa. Ele sabia que os desafios estavam longe de terminar e que a sua jornada apenas começava. Um barco adornado com símbolos de raio aproximou-se lentamente da praia. Tito observou com curiosidade e uma leve inquietação. Enquanto a embarcação ancorava, um jovem descia. Ele era alto, com uma presença imponente e um olhar que transmitia confiança e serenidade. Vestia uma armadura dourada e carregava uma espada majestosa, que brilhava com um poder que parecia refletir a força de um raio. "Quem é você?" perguntou Dito, aproximando-se com cautela. O jovem virou-se para ele, seus olhos claros, penetrantes, revelavam uma autoridade natural. "Sou Perseu, filho de Zeus", respondeu o jovem com uma voz que soava como um trovão. "Ouvi falar das suas façanhas e vim conhecê-lo." Dido franziu o senho. Ele já ouviu falar de Perseu, o lendário, o herói conhecido por suas épicas aventuras e coragem. Agora este herói estava ali, em sua frente. "Por que você veio até mim?" questionou Dido, intrigado. Perseu sorriu, exibindo um semblante de camaradagem. Sentiu uma perturbação no equilíbrio dos poderes, e os deuses me indicaram que nosso destino está entrelaçado. Há um desafio que precisamos enfrentar juntos, algo que ameaça não apenas os nossos reinos, mas o equilíbrio do próprio cosmos. Dido sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha e sabia que os poderes antigos não eram algo como com que se brincava. A presença de Perseu lhe deu um sentido de esperança, mas também uma crescente preocupação. "Poderia enfrentar", Perseu continuou. "Nossos pais enviam sinais de que devemos unir as forças para deter essa ameaça. O artefato que você encontrou é a chave para enfrentar o inimigo. Mas você precisará de ajuda para desbloquear todo o seu potencial. É por isso que estou aqui." Dido assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Sabia que a ajuda de Perseu seria inestimável, dado o seu conhecimento e habilidades. "Então, o que devemos fazer primeiro?" perguntou Dido. Com um olhar determinado, Perseu respondeu: "Precisamos viajar até um antigo templo, nas profundezas das montanhas mais próximas.
Lá encontraremos as informações e recursos necessários para enfrentar a ameaça, mas precisamos nos apressar, pois o tempo está contra nós. Sem perder tempo, Dido e Perseu embarcaram no barco dourado, navegando em direção ao templo. A jornada foi repleta de desafios, com o mar agitado por uma influência obscura e tempestades inesperadas que pareciam provocadas pela ameaça iminente. Durante o trajeto, Perseu compartilhou mais sobre a sua vida e sobre as suas aventuras, revelando que como enfrentou Medusa, resgatou Andrômedas e outras histórias que tornaram uma figura lendária. Inspirando o Dido, sentiu-se mais preparado para o desafio à frente. Finalmente, o templo surgiu no horizonte, uma estrutura majestosa e antiga, erguida sobre uma coluna rochosa. A entrada era guardada por estátuas e seres mitológicos e runas esculpidas nas paredes, contando histórias de tempos passados. Dido e Perseu avançaram com cautela, cientes de que estavam prestes a enfrentar um teste que provaria não apenas a sua força, mas também a sua capacidade de trabalhar juntos. O templo imponente exalava mistério, com símbolos arcanos brilhando fracamente na penumbra, como se aguardasse ser despertado. Ao cruzar o limiar, entraram em uma vasta câmara, iluminada por uma luz suave que emanava das suas próprias paredes. A câmara estava repleta de inscrições e murais antigos que retratavam cenas de batalhas épicas, sacrifícios e oferendas aos deuses. Perseu examinou as inscrições com interesse, enquanto Dido analisava o ambiente em busca de pistas sobre o que procuravam. Este templo foi construído pelos antigos para selar um poder que se acreditava ser tão destrutivo que apenas heróis e deuses poderiam enfrentá-los, disse Perseu, tocando nas inscrições com reverência. O que devemos encontrar aqui? Perguntou Dido. Precisamos encontrar o oráculo do templo, respondeu Perseu. Dizem que ele contém a chave para ativar o artefato, liberando o poder necessário para enfrentar a ameaça que se aproxima. Mas devemos ter cuidado. Templos antigos costumam ser protegidos por armadilhas e guardiões. Enquanto explorava, encontraram uma série de passagens, câmeras secundárias repletas de tesouros e artefatos antigos. A atmosfera era carregada de uma energia misteriosa, e cada passo parecia ecoar no tempo. De repente, várias estátuas de pedras começaram a se mover, transformando-se em guardiões armados para defender o santuário. Dido e Perseu prepararam-se para a batalha. Perseu desembainhou sua espada, que brilhou com uma luz dourada, enquanto Dido empunhava o tridente que crepitava com a energia oceânica. A batalha contra os guardiões foi intensa, mas as habilidades e a sincronia entre os dois heróis provaram ser formidáveis. Dido usou o poder do tridente para manipular a água do templo, criando redemoinhos e arrastava os guardiões, enquanto Perseu movia-se com agilidade, destruindo inimigos um a um. Finalmente, após uma árdua luta,
Os guardiões de pedras foram derrotados e retornaram ao seu estado inerte. Dido e Perseu seguiram adiante, aprofundando-se no templo até chegarem a uma câmara oculta, no final de um longo corredor escuro. A câmara era adornada com uma grande estátua de um deus antigo, seu rosto enigmático, voltado para um pedestal no centro. Sobre o pedestal, uma pedra repousava um livro antigo coberto de poeira. Dido aproximou, examinou o livro que parecia estar selado com um feitiço antigo. Este é o oráculo do templo, disse Perseu. O livro contém as respostas que procuramos, mas está protegido por um encantamento. Apenas aqueles que forem dignos poderão desbloquear o seu poder. Dido ajoelhou diante do pedestal, tocou-se no livro com reverência, com o tridente ao seu lado, e ele começou a recitar as palavras que aprenderam nas inscrições do templo. E à medida que pronunciava a palavra, o feitiço sobre o livro começou a se desfazer, e uma luz emanou de suas páginas e abriu-se lentamente, revelando antigos escritos e diagramas que detalhavam a profecia e o artefato necessário para enfrentar a ameaça. A profecia falava sobre a força primordial selada no coração da terra, que se não fosse detida, traria caos e destruição. Dido e Perseu leram atentamente, descobrindo que o artefato encontrado na praia era apenas uma parte de um conjunto maior. Para enfrentar a ameaça, Dido e Perseu precisaria reunir os fragmentos do artefato espalhados pelo mundo e ativar o seu poder no local onde a profecia fora selada. Temos muito trabalho pela frente, disse Perseu, olhando para Dido com determinação. Os fragmentos estão distribuídos em vários lugares e teremos que enfrentar muitos desafios e perigos para reuni-los. Mas este livro nos deu a guia que precisávamos. Dido assentiu, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Ele sabia que a jornada estava longe de terminar, mas também compreendia a magnitude de sua missão. O oráculo do templo em mãos e o conhecimento de seu próximo passo, eles se prepararam para continuar a sua busca. Saíram do templo e voltaram ao barco dourado, sentindo o peso da missão sobre os seus ombros. O caminho à frente era incerto e cheio de desafios, mas Dido e Perseu estavam prontos para enfrentá-los juntos. O barco avançava com firmeza sobre as ondas turbulentas, enquanto Dido e Perseu navegavam em direção ao próximo local dos fragmentos do artefato. E à medida que avançava por novas regiões, o mar parecia responder às emoções e ações de Dido, de formas imprevisíveis, criando mudanças drásticas no ambiente. Dido estava no convés do barco, meditando e tentando entender o seu próprio poder. As ondas respondiam aos seus pensamentos e desejos. Às vezes acalmava, outras vezes agitava com fúria. O poder do tridente parecia crescer cada dia, mas Dido nem sempre conseguia controlar essa força imensa. Um dia, enquanto tentava concentrar-se em uma técnica de controle, algo deu errado. Uma série de pensamentos confusos, medos incontroláveis invadiram sua mente.
O mar começou a responder de forma violenta. As ondas cresceram desproporcionalmente e uma grande tempestade se formou ao redor do barco, ameaçando submergi-lo. Perseu, que estava na sala de mapas, ouviu o rugido do mar e correu para o convés. E ele se deparou com uma cena do caos, como a água subindo rapidamente e os objetos sendo arrastados pelas ondas que inundavam o barco. Dido gritou: Perseu, precisamos deter isso. Dido estava na proa do barco, seu rosto marcado de desespero. A tempestade que ele criara parecia fora do controle, e a fúria do mar refletia sua crescente frustração de medo. Cada tentativa de acalmar só piorava a situação. Eu não consigo controlá-lo, disse Dido, sua voz tremendo. O poder é grande demais. Perdi o controle. Perseu aproximou-se, colocou a mão em seus ombros de uma forma tranquilizadora. Seu poder é imenso, mas é natural sentir sobrecarregado. Todos os grandes heróis enfrentam desafios internos para dominar as suas habilidades. E você não está sozinho nisso. Dido abaixou a cabeça, se sentindo abalado. A tempestade ameaçava destruir tudo o que havia conquistado. Talvez eu deva desistir, disse ele com uma voz quebrada. Talvez não seja feito para isso. Não consigo controlar o poder que tenho e estou colocando todos em risco. Vendo o estado de Dido, Perseu decidiu agir. Ele segurou firmemente o tridente e falou com uma sabedoria. Às vezes, para entender o nosso poder, precisamos enfrentar os nossos medos profundos. O tridente não é apenas uma ferramenta, é uma extensão de você. Deixe-me ajudá-lo a controlar o mar. Com a ajuda de Perseu, que usava suas habilidades como raio para estabilizar o barco, Dido focou-se em canalizar a energia em vez de lutar contra ela. Perseu lhe ensinou a usar a respiração, a concentração para harmonizar-se com o poder do tridente, mostrando-lhe como centrar seus pensamentos e emoções para controlar o mar. Dido fechou os olhos, respirou profundamente e começou a sincronizar com o ritmo das ondas, visualizando-as se acalmando e guiando as águas, de volta ao estado natural. Aos poucos, a tempestade começou a diminuir. As ondas se acalmaram. O céu voltou a clarear. Dido abriu os olhos e sentiu uma mistura de alívio e exaustão. Ele havia conseguido controlar o poder, embora tinha sido uma luta difícil. Perseu sorriu com orgulho. Você conseguiu. Demonstrou que, mesmo se sentindo sobrecarregado, é capaz de superar os seus próprios limites. Este é apenas o começo do verdadeiro potencial. Dido assentiu, sentindo um renovado sentido de propósito. Ele sabia que ainda tinha muito que aprender e que sua jornada estava longe de terminar, mas também entendia que não poderia desistir. Seu poder era vasto, mas com disciplina e paciência poderia ser controlado, enquanto o barco seguia em direção ao próximo destino. Dido refletia sobre o que aprendera e preparava-se para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. A experiência de controlar o seu poder fora um desafio difícil para Dido, mas lhe ensinara lições valiosas sobre si mesmo e sua capacidade de superar obstáculos. O céu estava estrelado e se estendia sobre o vasto oceano, enquanto o barco dourado se aproximava de uma ilha remota, cercado por águas calmas e brilhantes, conhecida apenas em lendas.
a ilha, chamada de Refúgio dos Fragmentos. Era o próximo destino de Dido e Perseu em sua busca. A ilha ela tinha uma aparência imponente com montanhas íngremes e florestas densas, que pareciam guardar segredos antigos. Ao desembarcarem, os heróis adentraram a selva, seguindo um caminho coberto de musgo, raízes entrelaçadas. Após horas de caminhada, chegaram a uma clareira que levava a uma enorme caverna. A entrada estava decorada com in- intricadas esculturas de batalha entre deuses e monstros envoltos em um ar de mistério. Este era o lugar, disse Perseu. Sua voz ecoava na penumbra da caverna. Dentro dessa caverna deve estar o guardião dos fragmentos, o protetor dos artefatos que precisamos. Dido assentiu, segurando firmemente o tridente, enquanto os dois avançavam lentamente na escuridão. A caverna era iluminada por cristais e emanava uma luz azulada, criando um ambiente étero e majestoso. De repente, um rugido estrondoso ecoou pela caverna, e uma figura colossal emergiu das sombras. Um guardião de pedras, uma criatura imponente, com traços humanos e animais, coberto de inscrições e runas. Ousa entrar no meu domínio, bradou o guardião, sua voz ressoando nas paredes da caverna. Dido e Perseu pararam, preparados-se para o encontro. O guardião os observava com os olhos flamejantes, avaliando a sua presença. Somos Dito e Perseu, e viemos em busca de fragmentos artefato, disse Dito com determinação. Passamos por muitas provas e precisamos dos fragmentos para cumprir nossa missão. O guardião franziu o senho e soltou uma risada profunda que reverberou a caverna. Para obter os fragmentos, deve provar o valor. Cada um de vocês deve enfrentar uma prova pessoal que revele seus maiores medos, desejos. Somente aqueles que superarem essas provas poderão obter o que buscam. Dito e Perseu trocaram olhares, compreendendo que o desafio seria árduo. A caverna parecia transformar e os caminhos dividiram em várias direções, cada um levando a uma prova diferente. Dito escolheu um caminho que parecia conduzir a uma câmara oculta, enquanto Perseu seguiu por outra rota. A primeira prova de Dito manifestou-se em uma forma de visão de seu maior medo, a perda completa de controle sobre os seus poderes. Ele viu-se diante de um mar enfurecido, com ondas gigantescas que ameaçavam engolir, e tudo ao seu redor. Dito sentiu-se tomado pelo medo e pela angústia, mas lembrou-se das duas lições que aprenderam de apoio com Perseu. Concentrou-se na respiração e na conexão com o tridente, enfrentando a tempestade em sua visão com precisão. E ele canalizou o poder, acalmando as ondas e restaurando o equilíbrio. Com uma prova superada, encontrou o fragmento do artefato escondido na câmara, brilhando com uma luz dourada. Ele o pegou com cuidado e ciente que a sua jornada ainda estava longe do fim. Enquanto isso, Perseu enfrentava sua própria prova em um ambiente sombrio que invocava suas lembranças mais dolorosas. Confrontos, visões do passado, lutando contra dúvidas e arrependimentos, prova lhe ensinou sobre a redenção, o perdão e
o seu passado não precisava definir o futuro. Ao aceitar as suas falhas e erros, ele encontrou o segundo fragmento em uma câmara cheia de espelhos quebrados, cada um refletindo diferentes aspectos de si mesmo. Após confrontar a sua própria história, Perseu pegou o fragmento e seguiu em frente. Dido e Perseu se reencontraram no centro da caverna, onde o guardião aguardava. Ambos carregavam os fragmentos em suas mãos. E o guardião assentiu em aprovação. Vocês provaram o seu valor, superaram as provas e os fragmentos agora estão aí, na sua posse. Usem esse poder com sabedoria, pois o destino do mundo depende disso. Com fragmentos em mãos, Dido e Perseu saíram da caverna e retornaram ao barco conscientes dos muitos desafios que ainda teria de enfrentar. Cada prova fortalecera seu caráter e determinação. Enquanto o barco se afastava da ilha, Dido olhou para o mar com uma nova perspectiva, uma missão que estava longe de terminar, mas agora possuía peças essenciais para enfrentar a ameaça que se aproximava. A busca continuava e o futuro estava repleto de possibilidades. O barco dourado navegava por mar tranquilo sob o céu claro. Apesar da calma aparente, Dido e Perseu sabia que a missão se tornava cada vez mais complexa. Com fragmentos do artefato em sua posse, estavam prontos para enfrentar o próximo desafio e descobrir a localização do último fragmento e resolver o mistério que envolvia o artefato. Conforme avançaram, o mar começou a mostrar sinais de agitação incomum. As ondas tornaram-se irregulares e a espessa névoa começou a cercar o barco. Dito sentiu uma inquietação inexplicável, como se algo do passado estivesse prestes a revelar. Não, algo está certo, disse Perseu olhando ao redor com preocupação. Esta névoa não é natural. Parece estar tentando ocultar algo. Dido assentiu, fixando o olhar no horizonte. À medida que a névoa se adensava, uma série de imagens e ecos de vozes começou a preencher o ar. Os murmúrios eram confusos e distantes, como sussurros de tempos antigos. De repente, o barco se viu em uma calma absoluta. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir os corações dos dois heróis batendo. Diante deles, uma figura hétera surgiu, com aspecto envolto em uma névoa brilhante. Era um antigo espírito do mar, conhecido nas lendas como Guardião das Memórias. Saudações, filho dos deuses, disse o espectro, com uma voz que parecia vir de todos os cantos do mundo. Sou guardião das memórias e vim oferecer-lhe uma visão dos eventos que levaram à criação dos fragmentos que vocês buscam. O espírito ergueu a mão e uma série de visões começou a se desenrolar no ar. Dido e Perseu observaram uma história antiga, cheia de eventos, personagens que havia sido enfraquecidos pelo tempo. As visões mostravam Poseidon e Zeus em uma antiga disputa que culminou na criação do artefato para selar o grande poder que ameaçava destruir o equilíbrio do mundo. Elas também revelaram a existência de outros descendentes, dois deuses cujas histórias estavam entrelaçadas com a de Dido. O guardião das memórias falou. Enquanto as visões se desenrolavam,
Os fragmentos que vocês buscam não são apenas chaves para um poder perdido, mas também símbolos dos conflitos das alianças que moldaram o destino do mundo. Dido, você é filho de Poseidon, oculto nas sombras de seus irmãos conhecidos. Suas habilidades, seus destinos estão conectados com o poder antigo. Dido sentiu-se tomado pela revelação. A ideia de ser filho de Poseidon e ter um destino tão importante era difícil assimilar, mas também lhe deu uma crescente determinação. Sabia que o seu papel era crucial para resolver o mistério e proteger o mundo. O que devemos fazer agora? Perguntou Perseu, fixando o olhar no espectro. O último fragmento está em um lugar onde o tempo e a memória entrelaçam, respondeu o guardião. Para encontrá-los, vocês devem enfrentar suas próprias histórias, seus passados de arrependimentos. Devem navegar pelas correntes do tempo para descobrir o que esqueceram e o que precisa reconciliar. Com essas palavras, o guardião das memórias desapareceu e a névoa começou a se dissipar. Dido e Perseu estavam em volta ao barco, com uma sensação de clareza sobre o próximo passo e sua missão. O guardião disse que devemos enfrentar o nosso passado, refletiu Dido, olhando para Perseu. Acho que isso significa que precisamos confrontar nossos próprios erros e lembranças para avançar. Perseu assentiu, compreendendo a importância do próximo desafio. Eles sabiam que a buscar pelo último fragmento exigiria não apenas habilidades físicas, mas também uma profunda introspecção e enfrentamento. Com um renovado propósito, o barco continuou a sua travessia em direção ao lugar onde o tempo e a memória se entrelaçavam, e à medida que avançava, Dido e Perseu se prepararam para enfrentar os ecos do passado que os aguardavam, sabendo que os próximos passos seriam cruciais para completar a sua missão e restaurar o equilíbrio do mundo. O barco dourado navegava por um mar tranquilo, mas apenas uma sensação de urgência e tensão era palpável. A bordo estava à beira de um lugar fora do tempo, com a bússola girando descontroladamente e o céu tomando um tom nebuloso, como se cruzasse uma fronteira entre o presente e o passado. O guardião das memórias disse que o nosso destino está em um lugar onde o tempo se entrelaça com memória, comentou Perseu, olhando ao redor com preocupação. Não sabemos o que esperar, mas devemos estar prontos para enfrentar os nossos próprios passados. Dido assentiu, sentindo uma mistura de ansiedade e determinação. Sabia que o último fragmento os aguardava em um lugar que exigiria que enfrentasse suas histórias pessoais e reconciliasse as suas lembranças. Logo avistaram uma ilha que parecia emergir da névoa, e a corrente os arrastou até a orla, onde desembarcaram em um meio de uma névoa densa. E à medida que avançava pela ilha, eles se viram em um cenário em constante transformação, com paisagens que mudavam a cada instante, e as cenas do passado aparecendo, desaparecendo no ar. Em um certo ponto, encontraram uma ponte de pedras flutuante que atravessaram um rio de águas cristalinas e turquesa.
que se movia de forma incomum, como se estivesse vivo. Este rio do tempo, disse Dido, lembrando-se das palavras do guardião. Devemos cruzá-lo para chegar à caverna onde o último fragmento está escondido. Ao atravessar a ponte, perceberam que cada passo alterava a realidade ao seu redor, mostrando visões do seu passado, futuros possíveis. Dido foi o primeiro a enfrentar a sua prova. As visões mostravam momentos da sua vida que sentiu imponente, vendo amigos e familiares da infância que perderam de vista. Em uma das visões, viu-se incapaz de ajudar ninguém das que estava próximo. Em um momento crítico, e o peso dessa lembrança quase dominou. Contudo, ele lembrou-se do conselho do guardião, enfrentando os seus temores com coragem, aceitando que não poderia mudar o passado, mas poderia aprender e crescer com ele. Com essa compreensão, e as visões se dissiparam e a ponte se estabilizou. Perseu, por sua vez, enfrentou uma prova igualmente difícil, com visões dolorosas do seu passado, erros que haviam impactado outros, e um deles se viu traindo alguém devido à própria ambição, sentindo uma culpa esmagadora. Para superar a sua prova, precisou aceitar os seus erros e buscar a redenção, compreendendo que, embora não pudesse mudar o passado, poderia assumir responsabilidade e tentar reparar o dono como se fosse possível. Essa aceitação lhe permitiu avançar o rio do tempo e acalmou-se. Juntos a eles, chegaram à margem oposta, onde encontraram a entrada de uma caverna nas profundezas da montanha antiga, decorada com inscrições enigmáticas sobre a história dos deuses e de seus descendentes. Ao entrarem na caverna, sentiram seu coração acelerar, sabendo que o último fragmento estava próximo. Avançando pelos corredores, chegaram a uma vasta câmara circular, iluminada por um brilho dourado que emanava no cetro. Sobre o pedestal, uma pedra repousava o último fragmento, artefato, irradiando uma luz intensa. Porém, antes que pudesse se aproximar, a caverna tremeu. E uma figura colossal emergiu das sombras, um guardião feito de pura energia mágica, com olhos que brilhavam com estrelas e uma presença imponente. Apenas aqueles que demonstrarem ser digno pode tomar o fragmento, disse o guardião, com uma voz reverberava por toda a câmara. Para obtê-lo, deve enfrentar uma prova final que desafiará não apenas as suas habilidades, mas também sua própria essência. Dido e Perseu se prepararam para o desafio. A prova exigia força, resolução, compreensão interna. O guardião criou ilusões que refletiam seus medos, desejos profundos. Para Dido, a visão mostrava um mar de tempestade, com ondas gigantes que ameaçavam engolir a imagem de sua família, amigos e a sua própria identidade, representando o temor de perder o controle sobre o seu destino e sua natureza. Ele percebeu que o seu maior desafio não era a tempestade, mas os medos de não conseguir controlá-la, seus próprios poderes de responsabilidade, com seu esforço consciente. Dito acalmou a tempestade, demonstrando a sua capacidade de controlar o seu próprio destino. Perseu, por outro lado, enfrentou as ilusões de seus fracassos e seus erros passados, multiplicados pela culpa e pelo desejo de redenção. Ele viu pessoas que haviam decepcionado e oportunidades perdidas, sentindo o peso das suas decisões e as suas consequências. Perseu compreendeu que precisava enfrentar o seu passado, aceitando que não podia mudá-lo, mas poderia
aprender com ele para fazer o bem no presente. Ao aceitar a sua história e buscar a redenção, as ilusões se dissiparam. O guardião reconheceu seu valor e determinação. Com as provas superadas, o guardião permitiu que Dido e Perseu se aproximassem do pedestal. Dido pegou o último fragmento com um sentimento de solenidade e gratidão. Quando os fragmentos se uniram, o artefato começou a brilhar intensamente, iluminando a caverna e revelando uma série de inscrições antigas nas paredes, que contava histórias da criação do artefato e o seu propósito. Ele fora criado para selar uma ameaça que, se libertada, traria caos ao mundo. A luz dourada do artefato envolveu Dido, Perseu, encheu-os de paz e conexão com os cosmos. Um artefato completo, sabiam que a missão estava quase terminada. O equilíbrio havia restaurado, mas restava um desafio final: usar o poder do artefato para enfrentar a ameaça selada e garantir a harmonia no mundo. Ao saírem da caverna e voltaram para o barco, refletiam sobre a jornada e as lições aprendidas. Haviam enfrentado seus medos, erros, provando ser digno das tarefas que lhe foram confiadas. A viagem de volta foi tranquila e iluminada pelo brilho do artefato, enquanto o barco dourado navegava sob o céu claro. Dido e Perseu estavam prontos para o enfrentamento final, sabendo que a sua jornada fora uma prova de força, sabedoria e coragem. Ao se aproximarem do local onde o poder selado os aguardava, Dido sentiu uma conexão profunda com o mar e os rios, com parte integral de si. Ao inserir o último fragmento no artefato, uma luz intensificou-se, iluminando o oceano ao redor, despertando uma ressonância com as correntes do mar. Dido estendeu a mão, canalizando o poder do artefato para controlar as ondas e correntes de forma harmônica. Perseu observava admirando enquanto Dido comandava o mar, criando um espetáculo de ondas e jato de água em sincronia. O artefato restaurou o equilíbrio, disse Dido com voz firme. Agora é meu dever de usar esse poder para o bem do mundo. O mar e os rios devem ser protegidos e respeitados, e a minha tarefa será garantir essa harmonia com a terra. Com uma última concentração, Dido direcionou as ondas para o horizonte, dispensando o poder selado de forma segura e controlada. O oceano voltou à calma e a ameaça latente dos séculos foi neutralizada. O artefato, agora inerte, brilhou com um resplendor dourado e foi cuidadosamente colocado no centro do barco. E agora o que faremos? Perguntou Perseu, olhando para o horizonte. Continuaremos a nossa jornada, respondeu Dido. Usaremos o que aprendemos para proteger o equilíbrio do mundo e ajudar aqueles que precisam. O mar e os rios são nossas responsabilidades. Usaremos os nossos conhecimentos para manter a harmonia. Enquanto o barco navegava em direção a novas aventuras, Dido sentiu uma profunda conexão com o mundo ao redor. Sua jornada havia sido uma prova da sua força e sabedoria e coragem. Agora, como filho do mar, estava pronto para assumir o seu papel na proteção e preservação do equilíbrio natural. O sol brilhava sobre o oceano e a brisa marinha
acariciava suavemente o rosto de Dido. E Perseu, que sabia que a história era apenas um capítulo de uma narrativa maior, mas estavam prontos para enfrentar o que viesse com determinação e esperança.